Olá! Você já teve vontade de ser invisível? Eu acho que esse é um superpoder que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já desejou, né? Eu lembro quando eu era criança e que a professora ia entregar a prova e falava a nota em voz alta. Gente, e a prova já não tinha sido muito fácil, né? Eu já não tinha ido muito bem. Eu já imaginava que a minha nota não ia ser a melhor. E quando eu sabia que ela ia entregar, eu queria ter faltado. Ou queria realmente ser invisível. Ou quando a gente está numa roda de amigos, assim, e aí alguém vai fazer alguma piada, alguma coisa sobre você, né? E algo que você não gosta, é difícil, né? E depois que a gente se torna mãe, eu acho que existem muitas situações que se a gente não tiver maturidade, se a gente não entender algumas coisas, a gente vai viver querendo ser invisível, né? Porque as pessoas têm não sei, uma tranquilidade, né? Uma facilidade de julgar, né? Todos os nossos comportamentos, de dar conselhos, críticas construtivas, né? Eu acho engraçado que se tornou mãe, você se tornou uma pessoa pública de certa forma, né? Todo mundo sabe o melhor para sua vida. E é engraçado, esses dias mesmo uma amiga minha me enviou uma mensagem, um post, porque eu ando assim, com muita dificuldade de andar com as crianças na rua, sozinha, né? Porque dois meninos e eles às vezes soltam a mão da gente, né? O Emanuel até que não, mas o Anielo faz isso às vezes e eu fico doidinha, né? Já aconteceu dele sair, assim, ou custar para alcançar. E é perigoso mesmo, né? É uma questão da gente ter bom senso. E aí eu comentei com ela, queria tanto ter um jeito de guiar, né? E ela me mandou a foto de uma mãe que usava uma mochilinha na criança e um guia. E eu achei tão legal, e na hora não deu para eu dar atenção para a mensagem, eu fiquei pensando assim, nossa gente, podia ter um lugar para eu comprar isso mesmo, para usar com os meninos, né? E aí depois eu fui ver a mensagem, na realidade era uma mensagem muito maldosa, assim, de uma pessoa que tirou uma foto de uma mãe que estava segurando a criança, né, com essa mochilinha, estava no celular. E aí a pessoa comentou assim, nossa, que mundo chegamos em que a mãe trata o filho como um cachorro e ainda fica no celular. E aí choveu de mensagens de gente maldosas também. E depois foi se descobrir, na realidade, a mãe era mãe de um menino que tem autismo. E ele realmente não gosta de ficar dando a mão, não gosta de, às vezes, seguir as ordens da mãe, que é normal, isso acontece. Meus meninos também são assim, às vezes. E aí ali eu falei, gente, como assim, né? E essa mulher, nessa reportagem que eu vi, ela falou que depois que ela chegou em casa, que ela viu que a foto dela estava divulgada em tudo quanto é rede social, eu acho que ela foi para um programa de televisão também falar sobre o assunto, ela falou que ela queria ser invisível, né? E eu fiquei pensando, gente, como que pode, né? Realmente, as pessoas têm primeiro que, para que você vai tirar foto de uma pessoa, né? Para falar, para contaminar, enfim. Mas eu fiquei pensando como que a gente tem esse desejo mesmo, né? Pode comer biscoito de polpa. Mas aí, eu não sei, aqui em casa, a gente está vivendo um desafio muito grande. Aqui, ó, cuidado, meninos. A gente tem vivido um desafio muito grande, porque eu e o Gedeon, nós somos católicos e a gente vai à missa há muitos anos, né? A gente tem isso como um hábito, não como um ritual, mas como uma coisa que é necessária para nos alimentar, né? A palavra de Deus para a gente é fundamental. E a gente realmente sente que na missa a gente sai abastecido, a gente sempre tem alguma coisa ali que a gente leva para a semana e que faz muita diferença. Para a gente comungar Jesus é necessário. E aí a gente quer inserir as crianças, né? E quando eles eram bebês era mais fácil, porque assim, chorava, a gente balançava, tocava musiquinha, eles meio que iam ficando adormecidos. Agora, depois dos 2 anos de idade, começou a ficar difícil, né? Porque eles querem correr, brincar, energia a mil, e eles ainda não entendem bem, né? A gente até tentou colocar no cantinho do céu, mas não fomos felizes. Eles não ficam. Ficaram alguns dias, mas assim, eles não querem. Eles querem, é porque eles não querem ficar no lugar fechado, né? Eles querem um lugar aberto, eles querem correr, querem brincar. E a gente não gosta de levar brinquedos, porque não vai estar fazendo o papel que a gente quer, né? Porque inseri-los na igreja não é inseri-los no templo em si, é inseri-los naquele momento ali, aquele ritual que tem um significado muito grande para a gente entender, né?
Então a gente normalmente vai na paciência mesmo, né? A gente fala que todo domingo a gente vive o maior teste de paciência possível. É super prova de resistência pra gente. E nem sempre é fácil, nem todo mundo tem uma acolhida para isso. A gente sabe que é difícil a quem está dentro da igreja entender que às vezes as crianças estão dando uma risadinha, alguma coisa assim. E é óbvio que eu e Gedeu temos bom senso, né? A gente começou a atrapalhar, a gente vai lá para fora, a gente tira as crianças e tudo. Mas normalmente eles conseguem ficar lá dentro. É uma questão de paciência mesmo, que só no início que eles ficam mais agitadinhos, eles vão acostumando, eles vão acalmando e vão entendendo. Mas tem um ano, mais ou menos, a gente começou nessa luta, né? Nesse desafio. E eu lembro que a gente não podia ir mais, a gente frequenta a igreja Bom Jesus do Vale, e a gente tinha um almoço no domingo, e resolvemos ir no sábado na paróquia do Buritis, Santa Clara. E eu falei assim, nossa, vai ser um desafio e tanto, né? Porque se na igreja que eles já estão acostumados a ir, eles já ficam assim, imagina numa igreja diferente, né? Que eles não têm costume de ir. E viu aquela escada e queria brincar e tal, aquela coisa. Mas aí começou a missa e a gente sentou lá no último banco, porque a gente já sabia, assim, né? Se precisar, sai. E uma hora eles deram uma risada muito forte. Risada de criança é contagiante, né? Só que a igreja inteira, gente, não salvou um, olhou para trás com aquele olhar condenatório, né? Nesse momento eu fui abaixando, assim, né? Eu queria ser invisível mesmo. Que eu falei, meu Deus do céu, nossa, o que eu fiz de errado, né? Não, eu queria ir embora, eu virei pro Gedeon e falei assim, vamos embora agora. O Gedeon falou assim, amor, calma, paciência, vamos lá para fora um pouco. Aí nós fomos lá para fora, ficamos lá um tempo, e aí, antes da bênção final, eu achei muito legal que o padre falou assim, olha, eu queria muito parabenizar esse casal aí fora, com essas duas crianças super ativas, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a igreja hoje, ela não tem a presença das crianças, dos adolescentes, porque os pais não estão tendo essa paciência. E eu chorei demais, né, gente? Eu chorei demais. E eu não me senti merecedora disso, até porque por mim eu tinha ido embora, né? Isso cabia ao Gedeon, ele é mais paciente nessas questões do que eu. Então, eu chorei porque foi uma resposta, sabe? Assim, eu falei, nossa, tem sido tão difícil, é tão desafiador mesmo inserir duas crianças numa igreja. Eu acho que quando é um filho só, é mais fácil, porque não tem com quem brincar, né? Então, assim, o pai pega, a mãe pega, cada hora é um que pega. Agora, quando são duas crianças, um brinca com o outro e dá essas risadinhas, quem vai me pegar e tal, aí eu acho mais difícil ainda. Mas eu acho difícil de qualquer forma, né? Eu acho que é um desafio de qualquer forma, para qualquer pai, para qualquer mãe. Inserir a criança nessa idade na igreja, eu acho muito difícil. Então eu fiquei muito feliz do padre falar isso, sabe? E eu vi como uma resposta mesmo de Deus, porque é desafiador, mas a gente não tem que preocupar com os olhares condenatórios. E o padre, inclusive, falou isso. Ele falou assim, olha, vocês foram olhados, julgados por toda a igreja, e vocês tinham todos os motivos do mundo para ir embora, mas vocês ficaram, vocês persistiram, então vocês estão de parabéns. E eu desejo que os pais sejam assim com as crianças, porque realmente é muito mais fácil diante de um olhar desses, né? Porque diante de uma sociedade que nos julga o tempo todo, é muito mais fácil mesmo a gente ficar dentro de uma bolha, né, gente? Mas enfim, aí recentemente, isso já tem um ano e pouco mais ou menos, e aí recentemente a gente, na paróquia Bom Jesus do Vale mesmo, que a gente frequenta, nós chegamos e a gente costuma sentar sempre nas beiradas, né, perto da porta, se precisar para sair. E os meninos estavam como eles sempre ficam no início, né, que brinca, que dá uma risadinha e tal. E tinha um casal na nossa frente com um filho deve ter uns 13, 14 anos. E a mulher olhou, assim, enquanto a missa nem tinha começado, foi antes da missa começar mesmo. Ela olhou para trás umas 3 vezes. Aí, antes ainda da missa começar, ela olhou mais uma vez, virou para o marido dela, olhando para ele, mas falou em alto e bom tom, né? Nossa, não aguento essas mães que não sabem educar os filhos. E eu fiquei assim, o Gedeon já me olhou, né? Ele falou assim, o que a Camila vai fazer, né? E eu fiquei na paz, porque não durou um segundo dela falar isso, o marido respondeu ela assim, tem um lugar ali na frente, por que você não senta lá? E aí, ali eu entendi que o problema não era com os meninos, era ela, né? Não o problema dela, não é isso. Mas ela queria um momento de silêncio mesmo. Ela queria um momento para estar sós, né, com Deus. E isso é super entendível, ela não está errada, ela não está nada errada.
é o momento dela, ela tem todo o direito, ela foi ali para isso, né? Ela não quer ruído. Então, eu não fiquei chateada, não me senti julgada, nada disso, né? Ela tem o direito de achar que eu sou uma mãe que não educa, é um direito dela, mas eu sei a mãe que eu sou. E fiquei tranquila. E nisso, o pai e o filho dele, eles nem olharam para trás. Ele sentou do lado do filho, aí veio uma outra senhora e sentou no lugar. E nisso, aí os meninos ficaram durante a missa, foi uma missa que eles se comportaram super bem, né? Eles ficaram em silêncio, quase dormiram no nosso colo. E aí tinha um casal atrás com uma criança também de uns 4, 5 anos, que também estava agitada assim, e a gente super entende. E aí essa mãe virou e falou assim pro filho dela, ai, tá vendo, os dois estão quietinhos, por que você não fica igual eles? E a gente fala muito isso, né? A mãe usa muito esse artifício. E aí acabou a missa, e aí a senhora que sentou no lugar dessa outra, que tinha falado que eu sou uma mãe que não sei educar, virou para mim e falou assim, nossa, seus filhos são uma bênção, que legal, muito bacana, porque, nossa, na época, ela já era uma senhora mais velha, assim, ela falou assim, nossa, na época que eu tinha que trazer meus filhos para a igreja era uma negação, nossa, foi difícil demais, eu custei para poder conseguir inseri-los, né, na igreja. Emanuel, olha o seu pé. Foi difícil demais para mim no início, para poder trazê-los para a igreja, era muito difícil, chorava demais, bagunçava demais, não sei o que. Eu falei assim, não é todo dia que eles ficam assim, não. Ela virou e falou assim, mas olha, é uma luta, viu, mas vale a pena. Eu falei, obrigada. E ali eu vi ela também como uma resposta, como padre, sabe? Então, às vezes, a gente passa essas situações mesmo, né? Às vezes, as pessoas vão nos julgar, vão nos rotular, né? De uma forma sem saber da nossa vida, sem saber da nossa história, sem saber quem a gente é. E não é por maldade, né? É um momento da pessoa e ela nem sabe o que a gente passa. E, inclusive, esses dias, já tem uns meses, a gente estava numa festa e uma amiga minha, né, virou e falou assim, ai, Cá, foi bem no início que eu comecei o projeto Mãe Livre Feliz. Ela virou para mim e falou assim, ai, Cá, que bom que você está fazendo esse projeto, vai ser bom para você poder ocupar o seu tempo, né? E aí o Gedeon estava do meu lado, o Gedeon olhou para minha cara. Eu falei, e fiquei calada. O Gedeon falou assim, amor, como assim, né? As pessoas são tão sem noção. Eu falei, amor, ela não tem filhos, ela não é nem casada, ela é solteira, mora sozinha, não tem um papagaio para cuidar, ela não sabe a lida do dia a dia. Então a gente tem que ter muito esse entendimento pra gente não ficar chateada com as pessoas, porque às vezes as pessoas falam as coisas pra gente e a gente leva aquilo muito pro lado pessoal, né? E acha que a pessoa tá julgando, tá condenando, e às vezes a gente fica mal. E tem gente que fica anos sem conversar com alguém por causa de alguma coisa que a pessoa falou. E não é a pessoa, não tá certo ou errado. Você que tem que saber fazer o filtro. A gente tem que saber filtrar o que cada um fala, a vida daquela pessoa, né? Para ela poder falar de você, ela tem que entender um pouco o que você passa, o seu dia a dia. E aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi no curso de Bíblia com a Milene. Vocês sempre vão me ouvir falar da Milene, porque foram 6 anos de curso que eu fiz e eu vou voltar, tá na minha meta do ano que vem voltar. Porque o curso de Bíblia da Milene, ele realmente é assim, ele é muito profundo, né? A gente leva tapa na cara todos os dias. E eu lembro que ela ensinou uma coisa uma vez que eu trouxe isso pra mim, pra minha vida, inclusive esses momentos em que eu passei e que eu não me importei com essas ofensas, ou não é nem ofensa, com esses comentários, né? Porque a pessoa às vezes não falou pra te ofender. Foi muito diante disso que ela me ensinou. Até o Padre Alexandre já falou isso em algumas homilias, mas a Milene, ela falou isso mais assim, aprofundado mesmo. Jesus, ele tinha 5 tipos de níveis de relacionamento, e a gente também. A gente tem, todos nós, a gente vive 5 níveis de relacionamento com as pessoas. O 5º nível é a multidão. São aquelas pessoas que nos conhecem, desde que a gente nasceu até hoje, elas nos conhecem de algum lugar, das redes sociais, são os nossos números de seguidores, e essas pessoas são a multidão, são aquelas pessoas que elas não têm nenhum aprofundamento, né? Normalmente elas sabem da nossa vida muito superficialmente. O 4º nível são os discípulos, são aqueles que nos seguem, aqueles que de alguma forma se identificam com a gente em alguma questão, nos tem como referência em algum ponto, mas também não tem nenhuma profundidade. O 3º nível são os apóstolos, são os 12 que ceiam com a gente, né? Os 12 que a gente
traz para dentro da nossa casa, que tem uma relação mais próxima, que são os parentes, amigos, aquelas pessoas que a gente tem mais contato e tudo, mas também não tem um nível profundo de relacionamento. O segundo nível são os três, né? Que é Pedro, Tiago e João. São aqueles mais próximos de Jesus, que acompanham mais Jesus na vida dele e tem uma profundidade. E o primeiro é João, discípulo amado, que é aquele que você pode recostar a cabeça e ficar tranquilo, porque tem um nível de intimidade ali muito grande, né? Inclusive, uma vez na célula a gente comentou assim, e o primeiro pode ser qualquer um, e a gente, quem pode ser, né? A gente até comentou assim que seria bom que nós desejássemos que fôssemos nós, né? O discípulo amado. Que a gente tenha esse nível de intimidade com Jesus ao ponto da gente encostar a cabeça nele, ficar tranquilo e ele encostar a cabeça na gente, saber que a gente está junto, né? Acho que esse é o maior desejo de todo cristão, de viver esse nível de intimidade com ele. E a nossa vida é assim também. Então, quando a gente recebe um comentário, quando alguém fala alguma coisa pra gente, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa que é aparentemente super próxima, que acompanha seu dia a dia, que tá ali, né? Eu lembro dela falar de Pedro, né? Porque Pedro, Tiago e João são os três, é o segundo nível de relacionamento. E Pedro, num certo momento, ele traz Jesus, né? Então, às vezes, as pessoas que te acompanham aí no dia a dia, que sabem da sua lida, que sabem da sua vida, sabem dos desafios, às vezes essas pessoas também, elas vão fazer comentários, elas vão te trair de alguma forma, né? E não é que ela seja uma pessoa ruim, mas é porque é um momento ali que ela passou e aconteceu isso. Mas a questão do nível de relacionamento não é pra gente poder dar um diploma, você é o quinto nível, você é o quarto, não é isso. É pra gente, você entender aquela pessoa ali, qual que é o nível de relacionamento que ela representa pra você poder filtrar na hora que ela fala alguma coisa. Porque, na real, o mais importante são aqueles que são o João, né? Quem é o discípulo mais amado? Aquele ali, de verdade, ele vai querer o seu bem. E quando a Milene falava que era né, que era só o João, eu acredito realmente que acho que cada um de nós, a gente só tem um na vida da gente mesmo, que é aquele que você pode desnudar completamente, que você pode falar tudo, que você pode falar a sua vida de cabo a rabo, rabo a cabo e a pessoa não vai te julgar, né? Aquele que você pode falar tudo, na literalidade, que aquela pessoa vai ter empatia, que aquela pessoa, ela não vai usar aquilo contra você, sabe? Não vai ser aquela pessoa que, num momento de briga, ela fala, mas você lembra que em 1520 você... Não, é aquela pessoa que vai te amar, que vai te respeitar. É aquela pessoa que ela vai querer o seu bem de verdade, sabe? E tudo aquilo que ela falar vai ser de verdade uma crítica construtiva, né? Algo que é para edificar a sua vida. Porque às vezes muita gente usa, né, usa a ideia de que aquilo ali é uma crítica construtiva e a gente vai ver que na real não é, né? A gente tem que ter esse cuidado. Teve uma outra coisa também que a Milene falou no curso, que eu falo muito isso para todo mundo, sabe? Que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que a gente vive uma sociedade muito assim. Inclusive, hoje em dia, a gente consegue ver alguns palestrantes motivacionais falando exatamente sobre isso, que hoje a gente é o resultado das 5 pessoas, não, daqui 5 anos, né? A gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, como é importante a gente viver do lado de pessoas que nos fazem crescer, né? Que nos fazem edificar. E eu lembro da Milene falar uma coisa no curso também, que eu acho muito legal, que é pra gente poder refletir e a gente viver isso de fato. Por que na Bíblia, né, quando fala que todo mundo quer crucificar Jesus e não quer crucificar Barrabás, por que a multidão, sabendo que Jesus curava, sabendo que Jesus fazia milagres, sabendo que Jesus era um homem de bom coração, por que ainda assim eles preferiram crucificar Jesus? E aí ela fez uma analogia, uma interpretação, que a gente, na vida, a gente é assim. A gente prefere andar com pessoas que aparentemente, né, são inferiores a gente, porque Barrabás, ele era inferior, né? Todo mundo sabia que ele era um assassino, não sei se ele era um ladrão, assassino, não lembro. Eu lembro que ele estava lá para ser crucificado, ele realmente tinha feito alguma coisa de errado. E é muito mais fácil pra gente lidar com pessoas que a gente se sente superior a elas, né?
tem aquele ego falando alto, do que lidar com pessoas que a gente sabe que são mais evoluídas em algum momento, né? E aí eu sempre falo isso, né? Às vezes eu tenho amigas que eu sou, assim, sou apaixonada, que eu tenho muito como referência e que sofrem por uma questão, e eu falo para elas aqui, você está sendo Jesus, né? Você está sendo Jesus na sua bondade, no seu amor, e as pessoas estão te tacando pedra, né? Porque realmente ninguém quer viver com Jesus. As pessoas preferem viver com Barrabás porque elas vão se sentir superiores. E aí, isso eu entendo muito hoje. Então, às vezes, as pessoas te criticam. Na realidade, não é porque elas querem te dar um conselho construtivo, né? Na realidade, porque é difícil para elas lidarem com aquilo ali que elas não dão conta e você está dando conta, né? Então, eu acho que é muito isso. A gente tem que ter um pouco... E a gente, às vezes, pensa... Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, eu acho que isso muda muito, assim. Hoje em dia, a gente vê muitos palestrantes falando isso, né? Pra gente andar com pessoas que são mais evoluídas que a gente, pra gente poder crescer, pra gente aprender com eles ali, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito isso, principalmente nas redes sociais, né? Porque na rede social você não precisa lidar com aquela pessoa ali, né? Na rede social, na realidade, você pega a coisa boa daquela pessoa ali, que ela tem algo, né, que você queria, que você desejaria, que são os nossos modelos, né? As nossas inspirações. E a gente tenta viver aquilo ali de uma forma para acrescentar a vida da gente, né? Então a gente procura entender os hábitos daquela pessoa, pra gente também tentar colocar na nossa vida, né? Enfim, eu acho que a maioria dos livros hoje fala muito isso. Mas ainda assim tem gente que prefere andar com Barrabás e tá tudo bem, né? Não tô aqui julgando ninguém não, cada um tem o direito de andar com quem quiser. Mas é importante a gente entender isso, né? Quando eu entendi isso, quando a Milene falou, isso fez tanta diferença para minha vida, isso fez tanta diferença para eu saber aquilo que eu realmente tenho que refletir sobre alguém que me falou e aquilo que eu não tenho que refletir, né? Aquilo que eu vejo. E eu consigo de verdade hoje ter trabalhar isso dentro de mim, de verdade. Eu consigo saber quando uma pessoa está falando aquilo por maldade e nem por maldade, quando a pessoa está falando aquilo ali, né, por falar, vamos colocar assim, quando a pessoa está falando porque ela realmente quer o meu bem. E isso é tão importante pra gente, isso faz uma diferença muito grande, exatamente pra gente poder não gastar energia, não gastar tempo com quem não vai fazer diferença. Sabe quem tá na multidão? Então, quem tá na multidão, né? A pessoa não sabe da sua vida, a pessoa não sabe aquilo que você vive, a pessoa não sabe quem você é, a pessoa não sabe seus desejos, seus sonhos. Então, né? A gente tem que respeitar, tem que escutar, não é? Eu não acho que a gente tem que ser estúpido, não é isso. Escuta, mas só leva pra você, de verdade, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, aquilo que realmente você sente que é genuíno, sabe? Você sabe que aquela pessoa tá te falando aquilo ali porque ela te deseja o melhor. Então, aí sim, aí você reflete, aí você muda se for preciso mudar, porque, olha, na real, saber os níveis de relacionamento é muito bom, faz uma diferença realmente pra gente poder viver uma vida mais tranquila, né? Você não leva nada pro lado pessoal, você vai entender, né, o tempo de cada um e também saber quem que realmente quer andar com Jesus e quem andar com Barrabás. Não é que a gente, quando eu falo isso, às vezes a pessoa acha que né, você tá querendo se colocar como Jesus. Não é isso. Não é isso mesmo, não. Eu acho que a gente é Jesus e Barrabás em vários momentos da vida da gente. E também multidão, né? A gente também é multidão. Eu me vejo nos 3 momentos. Mas eu acho que isso, a gente entender isso é uma analogia pra gente entender o que o outro ali tá falando e por que o outro não consegue andar com você, ou então por que o outro quer te apedrejar, ou às vezes o contrário também, né? Por que as pessoas estão te aplaudindo e você na realidade não tá fazendo uma coisa boa, né? Enfim, eu acho que isso daí é uma analogia pra gente entender o nosso comportamento, pra gente entender as nossas escolhas, porque às vezes a gente tem muito aplauso, muito holofote, o nosso ego gosta, né? A gente fica muito feliz, mas na realidade a gente não tá fazendo uma coisa boa, né? Inclusive quando eu vi a foto dessa mãe
que estava levando a criança com uma mochila guia, muita gente curtiu a foto, aplaudiu e tinha lá uma mensagem horrorosa, tipo, que o mundo tá do avesso, não sei o que. Muita gente curtiu e comentou, nossa, que absurdo, não sei o que, né? Aí a pessoa que postou, ela tava se sentindo, né? O ego dela tava lá em cima. Mas, né? A gente tem que pensar, às vezes, nos nossos comportamentos sobre isso, né? Será que a gente tem sido Jesus, Barrabás, tem sido a multidão? E quais são os níveis de relacionamento das pessoas? Eu acho que isso é um ensinamento para a vida e faz muita diferença. Parece bobagem, né? Parece uma coisa tipo assim de jardim de infância, mas não é, né? Leva isso muito a sério, encarna isso na sua vida, que você vai ver que às vezes, e olha, e quando eu falo isso, é uma questão de refletir mesmo, porque às vezes a gente tem alguém como os apóstolos, ou então alguém como Pedro, Tiago e João. E a gente vai ver aquela pessoa tá lá na multidão. Na real, ela não se importa com a sua vida de verdade. Você faz tudo. Então a gente tem que ter até esse discernimento, né? E isso faz muita diferença pra gente poder evoluir ou então a gente afundar, né? E aí às vezes eu tenho uma amiga que ela tava me contando de um relacionamento do filho dela e a gente estava conversando sobre como que ele mudou e tudo, e assim, falando da relação dele, como que a pessoa que vive com ele mudou ele e para baixo, sabe? E às vezes a gente vê isso, né? Tem gente que vem para a vida da gente e a pessoa te leva para baixo. Aparentemente parece tudo ótimo, né? Tudo oba-oba, prazeres, isso e aquilo, mas a gente vai ver, a pessoa saiu do foco, né? A pessoa saiu do eixo dela, né? Ela não conseguiu viver aquilo que ela deveria viver, que é a essência dela. Ela sai do foco e vai vivendo uma vida muito superficial e às vezes vai pro fundo do poço, né? Para poder entender isso. Então é isso, eu queria muito deixar esse conhecimento, né? Que eu acho que para mim fez muita diferença, e essa comunicação que a gente faz com a gente, né? Das nossas relações, essa comunicação que a gente faz com as pessoas que vêm para nossa vida, né? E todo mundo tem algo para poder nos ensinar e a gente tem algo para poder ensinar para quem passa por nós. Então, que a gente saiba comunicar para nossa mente, né? Aquela pessoa ali, qual é o nível de relacionamento que ela tem com a gente, pra gente poder saber filtrar se aquilo que ela vai falar realmente é válido ou não, é só um comentário mesmo que entrou no ouvido e saiu no outro, com todo o respeito do mundo. É isso, viu? Ó, um beijo, fica com Deus e até a próxima.